E aí, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O policial militar, já que ele é servidor público, ele possui vínculo de emprego? Pois é, eu sou Gustavo Eugênio, do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos, e hoje eu vou conversar com vocês sobre o vínculo de emprego do profissional, do policial militar e de outros afins. Mas antes de mais nada, meus amigos e minhas amigas, eu peço que vocês acionem o sino de notificações para que vocês continuem recebendo esse conteúdo de direito do trabalho. Peço também que vocês dêem um like nesse vídeo e que compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham essa oportunidade de conhecer sobre assuntos de direito do trabalho. Olha só aqui, gente, por que eu já quis de cara fazer essa pergunta que eu falei, que eu fiz para vocês? Será que o policial militar, uma vez que ele é concursado, uma vez que ele é servidor público e ele tem o regramento ali do Estatuto do Policial Militar e, por que não, até outros servidores públicos, será que eles possuem vínculo de emprego para uma empresa privada? Pois é, isso gera certamente muitas dúvidas, meus amigos, porque a primeira informação que nós temos que nos atentar é o seguinte: nós estamos falando de vínculo de emprego, e já que nós estamos conversando aqui sobre vínculo de emprego, primeiramente, nós temos que conhecer os artigos 2º e 3º da CLT. É nesses artigos 2º e 3º da CLT que serão ali conceituados o conceito de empregador e o conceito de empregado, né? Todos aqueles requisitos que são naturais do vínculo de emprego. Esse é o primeiro aspecto que você, advogado trabalhista, sempre terá que estar atento. E por que isso gera muitas dúvidas, pessoal? No nosso dia a dia é muito comum que a gente se depare aí na nossa vida, na rua, com vigias, com seguranças de rua, seguranças de loja. E muitas vezes esses seguranças, esses vigias de loja, vigia de rua, que às vezes fica rondando ali na madrugada, protegendo determinados locais de um bairro, é muito comum que eles sejam policiais, um policial civil, um policial militar. Cá entre nós, pessoal, é muito comum que esses vigias, esses policiais, esses seguranças, muitas vezes eles sejam policiais civis ou militares aposentados. E no caso deles serem policiais civis ou militares aposentados, com toda certeza isso não gera nenhuma dúvida, não gera nenhum problema. E por mais que isso seja comum, não é o que nos interessa. O que nos interessa é aquele policial civil ou militar na ativa. O primeiro segredo que eu quero dar para vocês é o seguinte: quando você olhar o artigo 2º e 3º da CLT, e eu desafio a você a encontrar um outro artigo na CLT que por acaso falasse assim: no contrato de trabalho tem que ter exclusividade. Você não vai encontrar nada sobre exclusividade na CLT. Então, o segredinho que eu quero dizer para vocês e passar para vocês, minhas amigas e meus amigos, é o seguinte: você, do setor privado, que assinou um contrato de trabalho e presta serviço e trabalha para uma empresa, se você tem carteira assinada com uma empresa, nada impede que você também tenha carteira assinada por outra empresa.
Se isso é comum ou não, é outra história. Mas se por acaso você trabalhar no local de 8 a meio-dia e no outro local você trabalhar de 3 às 19, não tem problema nenhum. E esse é o primeiro raciocínio que eu quero passar para vocês. Tanto na área privada como na área pública, não é comum que haja a exclusividade. Pois é, meus amigos, não tem exclusividade. A não ser que no contrato de trabalho, por exemplo, no setor privado, esteja ali mencionada essa exclusividade. Aí é outra história. No caso do servidor público, a mesma coisa. Por acaso, se existir no estatuto desse servidor público alguma informação de exclusividade, aí deverá ser respeitada essa exclusividade. Mas, no geral, isso não ocorre. E olha o que acontece. O TST, há muito tempo atrás, já na súmula 386, é uma súmula antiga, uma súmula famosa, uma súmula que já caiu muito na prova da OAB. Ela vai lá, o TST ele vai lá e fala o seguinte: tem o policial militar que exerce atividade no setor privado, ele possui vínculo de emprego, sim, ele possui vínculo de emprego. E o que acontece? Essa súmula, ela também diz o seguinte, ela nos informa que, além de possuir o vínculo de emprego, a única coisa que acontece com esse policial militar, por exemplo, é que ele poderá responder administrativamente, conforme previsão do estatuto lá da Polícia Militar. Se lá no estatuto do órgão dele, no caso aqui da Polícia Militar, não houver nenhuma restrição, é provável que ele não sofra nenhuma penalidade, porque se não há restrição no estatuto do órgão que ele é concursado, não há nenhuma violação. E se nesse estatuto houver alguma menção sobre essa irregularidade ou não, aí provavelmente ele poderá ser punido, mas ele deverá ser punido de forma meramente administrativa. E ainda que ele seja punido na esfera administrativa, aqui como no exemplo do policial militar, isso não tem nada a ver com a esfera do direito do trabalho. Ou seja, ele tem vínculo de emprego, sim. E como eu disse para vocês, no raciocínio do direito do trabalho, funciona da seguinte forma. Primeiro, estamos falando de contrato. No contrato, como a gente aprende no direito civil, tudo que não é proibido é permitido. Tudo que está ali na previsão do contrato, se não tem no contrato nenhuma estipulação de que não há exclusividade, esse caso é um exemplo, não terá exclusividade. Você acha difícil, por exemplo, um policial civil ou militar realizar uma atividade de segurança na rua? Por quê? Por que você acha difícil isso, minha amiga e meu amigo? Muitas vezes depende do caso específico, mas não se surpreenda se a escala dessa policial ou desse policial for uma escala de 24 por 24, às vezes de 48 por 48. É comum, é normal que às vezes também ocorra uma escala muito parecida com as pessoas que não são policiais. Escala de 6 por 1, escala de 5 por 2, isso aí acontece. Muitas vezes o policial ele tem a possibilidade na corporação de escolher a escala dele. Nem sempre isso acontece. Muitas vezes a escala estará até prevista no edital do concurso público que ele fez a prova para policial militar ou policial civil. De repente a escala dele vai ser 24 por 24.
Se ele trabalha 24 horas e folga 24 horas, por que ele não poderia, de repente, 2 vezes na semana, prestar serviço de vigilância em algum local, de segurança de rua por ali? É um complemento a mais, a gente sabe como é que é assim que funciona. Essa pessoa que tem a vida dela, ela vai querer um complemento a mais. Aí, de repente, por semana aí, por mês, de repente ele ganha, sei lá, R$500 a mais, R$1.000 a mais. Pois é, pessoal. E você sabe muito bem que mesmo que ele esteja numa escala de 24 por 24, por mais que ele esteja ali na atividade, ele não trabalha literalmente as 24 horas. Porque eu tenho certeza que você que trabalha 8 horas por dia, você também não trabalha literalmente as 8 horas do seu dia. Por que esse funcionário, ainda que ele seja militar, no caso não funcionário, servidor público, por que ele trabalharia literalmente as 24 horas que estão ali na escala dele, que estão ali no plantão dele? É assim que funciona, minhas amigas e meus amigos. É assim que funciona. Então, se ele tem dias de folga e não há nenhuma proibição ali, ele provavelmente vai fazer um serviço de segurança em 12 horas. De repente ele vai falar, ó, na madrugada do dia tal e do dia tal, eu estou de folga e eu posso fazer esse serviço de segurança, com base na súmula 386 do TST. Mas isso que eu estou falando para vocês, do vínculo de emprego e dessa possibilidade, a doutrina ela entende que esse serviço de segurança não poderá ter arma de fogo. Por quê? Porque esse policial civil ou militar, uma vez que ele exerce essa atividade, ele detém arma de fogo. Só que ele só é autorizado a ele a utilização da arma de fogo quando ele está no exercício da função dele de policial civil ou militar. Nós sabemos disso. Então, ele não pode usar essa arma de fogo, que é exclusiva quando ele está realizando o serviço dele, o efetivo exercício de policial civil ou militar, para segurança. Até porque, para segurança e vigilância, você tem que fazer um curso próprio, um curso apropriado, aprovado e autorizado pela lei federal. Lei 7.102 de 1983. E geralmente, como o vigilante, o segurança, por exemplo, que trabalha numa empresa de vigilância, esse armamento geralmente é da empresa privada de vigilância. Então, nesses casos, não se aplica a súmula 386 do TST. Se esse policial civil ou militar, que o TST autoriza a existência do vínculo de emprego previsto no artigo 2º e 3º do TST, conforme entendimento sumulado pela súmula 386 do TST, se ele estiver utilizando arma de fogo, que não tenha feito o curso apropriado da Lei 7.102 de 83, aí ele estará violando a Lei 7.102, e o que acontece? O contrato de trabalho dele será nulo. O contrato de trabalho dele será nulo, como será nulo qualquer outro negócio jurídico, conforme nós já conhecemos, previsto no artigo 104 do Código Civil. Tudo bem, minhas amigas? Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.